Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta, aqui no Bezerra, e só que no formato agora, online, e hoje nós vamos falar sobre o CTI do autoconhecimento. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Carlos Assis, palestrante espírita, e sou também terapeuta das emoções. O autoconhecimento, ele é primordial na vida de qualquer pessoa. Para o espiritualista, para o espírita, e a gente vê o quanto que ele soluciona as dores humanas, as dores espirituais. E aí, por isso, o CTI do autoconhecimento. Então, esse termo CTI, a gente sabe que é o quê? Que é o Centro de Tratamento e Terapia Intensiva. Então, precisamos desse autoconhecimento intensivo em nossas vidas. Ao mesmo tempo, é o monitoramento, Você vai ser monitorado por todo esse nosso conhecimento universal, E ao mesmo tempo espiritualista e também espírita. O que vem a ser propriamente o autoconhecimento? Não adianta a gente sempre afirmar, a velha frase que o Sócrates leu lá no Portal de Delfos, porque sabemos que não é fácil para nós essa prática. O conhece-te a ti mesmo é totalmente atual, para que a gente possa, de fato, superar as nossas dores existenciais. O conhecimento de si mesmo, como diz Allan Kardec, é a chave do progresso individual. Sem esse autoconhecimento, não existe crescimento. Então, você pode crescer financeiramente, Você pode crescer até em termos, intelectual, no geral, mas não vai crescer de fato espiritualmente. Não é uma criação espírita, o autoconhecimento, e nem também uma criação do espiritualismo. Então, durante a história humana, a gente conheceu o autoconhecimento através lá dos índios navajos, quando eles chamavam de o caminho do pólen. Então, é o caminho que a gente precisa encetar no dia a dia para resolver os nossos conflitos existenciais. Foi visto também pelos índios xamânicos como a boa estrada vermelha. É a estrada que a gente precisa caminhar, é a do autoconhecimento. Existe uma grande terapeuta espiritual, na verdade psicoterapeuta espiritual, que é a nossa querida Joana de Ângeles. E ela trocou esse termo autoconhecimento pelo termo autodescobrimento. A palavra auto, que o Sócrates amava lá do grego, do termo autóis, significa por si mesmo, de si mesmo, intimamente. Então, a gente está conhecendo aquela pessoa. E a palavra conhecimento significa os dados, Então, cada um precisa se conhecer, ter informações sobre si mesmo. Nós somos espíritos, e hoje nós somos uma gotinha nessa alma encarnada. Então, a gente precisa aumentar esse autoconhecimento para saber, de fato, quem nós somos. A nossa real força, capacidade, até onde a gente já pode ir, nesse nosso nível espiritual. Então, Joana fala que é preciso o quê? Descobrir o seu próprio ser. E na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela afirma: a experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências. Quais são os seus limites? Quais são as suas limitações?
Imagina alguém hoje se comparar, né, com um grande atleta, né, com um grande jogador. Sabemos que vamos ficar para trás, né? Eu não sou um Pelé, eu não sou um Zico, né? Então, em termos de esporte, né, de ser um campeão esportivo, eu vou ficar para trás. Mas eu posso ter uma outra habilidade, até de repente melhor do que o Zico ou melhor do que o Pelé em uma outra área, né? E não no futebol. E aí a gente começa a perceber, mas qual é a minha limitação? Né? Qual é a minha dependência? Eu tenho dependência química? Dependo de Rivotril, dependo de cafeína, dependo de chocolate. O que eu dependo? Não é só aquilo que leva a álcool que prejudica a gente. Então eu tenho que saber qual é a minha dependência. Ou a minha dependência ela é emocional. Né? Eu sou aquele filho que sou grudado no meu pai, que sou grudado na minha mãe, né? Ou sou aquele homem que sou grudado na minha esposa. Isso não é amor, isso é dependência. E aí o autoconhecimento é que te leva justamente a essa, né, reflexão. Perceber as minhas aspirações verdadeiras e as falsas. Onde eu quero chegar? Eu quero superar aquela pessoa ali. Então, é uma disputa, né? Eu quero superar aquele ser humano. Ou eu quero superar a mim mesmo, a cada dia. Ou eu tenho uma falsa aspiração, né? Até criei uma meta, né? Mas é uma meta que eu não faço nada para alcançá-la. Perceber os embustes do ego. Olha o nosso ego aí, né? A gente fica, né, às vezes escondendo o nosso ego, mas estamos atuando com o nosso ego, né? Então eu tenho que ser o mais importante, né? Eu tenho que ser o mais famoso, né? Eu sou o espírita mais entendedor das coisas espirituais, e sabemos que nada disso é bom. E as imposturas da ilusão. Quantas vezes você quer se comparar com uma pessoa que está anos-luz na tua frente em qualquer área da vida? E ele não chegou lá à toa, né? Ele chegou lá porque ele se trabalhou, porque ele lutou, né? Ou até se foi de uma forma escusa, né? De uma forma negativa, ele vai responder perante a lei. Mas aí eu quero chegar lá num salto, né? Como dizem, né? Naquele salto quântico que não dá certo, né? É uma coisa que é um processo. Então o próprio autoconhecimento, ele é um processo, né? Para a gente ir superando essas nossas mazelas. Existe sempre na nossa vida aquilo que negativamente chamamos de problema. Só que o autoconhecimento, ele pode dissolver qualquer problema, se você praticar. E aí a gente vê sempre aquela dualidade, né? Como diz a Joana de Ângeles, negativismo, positivismo. E qual a minha decisão diária? Eu escolho ser positivo ou eu escolho ser negativo? Só depende de mim. Não depende da casa espírita, espiritualista, não depende do dirigente, não depende do nosso mentor espiritual, só depende de nós. E aí a Joana diz que a gente tem aquele assalto mental, né? Isto ou aquilo. Então, o Emmanuel, pela doce mediunidade do nosso Chico Xavier, ele disse que nós estamos doentes. Ele se incluiu, nós estamos doentes. E será que nós estamos aproveitando essa nossa estadia no CTI do autoconhecimento? Todo dia é uma nova oportunidade para se autoconhecer. E aí Joana fala que existem os requisitos
para o autodescobrimento, né? Já que ela substitui a palavra autoconhecimento por autodescobrimento. Então você só vai se autoconhecer se você tiver uma insatisfação pelo que se é. Então, estou insatisfeito, a gente até espera, né, que não seja com a sua vida, né, assim como um todo, mas tem uma área da minha vida que eu estou insatisfeito. Se eu estou nessa situação, eu busco me autoconhecer para superar essa insatisfação. Eu quero, eu preciso, eu mereço viver satisfeito, de dentro para fora. Mas quantas pessoas vivem hoje, né, a insatisfação? Ou se possui, como diz a Joana, ou como se encontra. Ou seja, é a não aceitação, né? Eu não aceito hoje em dia a minha vida, eu não aceito o meu comportamento, né? E aí eu começo a praticar o autoconhecimento. O desejo sincero de mudança. Ninguém cura ninguém. Nenhuma técnica propriamente médica, terapêutica, espiritual, ela cura por si só. É você que se cura. Mas para se curar, tem que ter esse desejo sincero de mudança. Eu quero mudar. Enquanto eu não faço isso, eu não mudo. E às vezes pode demorar, né? Preciso perder peso. Eu nunca fiz dieta. Chega uma hora, mediante a sua própria necessidade, que você começa a fazer a dieta, você leva a sério. Mas isso às vezes demora. E por quê? Porque a gente tem um certo tempo para, né, amadurecer. Não, mas o meu caso não é esse. O meu caso é superar o orgulho, seja lá o que for, né? Faz parte desse princípio, né, de querer mudar. Persistência no tentame. Então, às vezes a pessoa vem aqui no Bezerra, um dia, né, aqui na reunião presencial, e ela passa 6 meses, 7 meses e ela volta. Ela tem persistência? Não, né? Então a gente precisa ter persistência em qualquer coisa na vida. E principalmente, né, para a gente sair do homem velho, como diz o grande apóstolo Paulo, né, e construir esse homem novo. Eu tenho que sair de um condicionamento e me recondicionar. E o autoconhecimento é essa grande ferramenta para isso, né? Disposição para aceitar-se e vencer-se. Olha o que a Joana está falando para nós. Então existe aquela pessoa que ela não se aceita totalmente. Chega até, como diz aquele pesquisador americano, o Eric Hoffer, chega até a um auto-ódio. Ela se odeia. E aí como vai ser feliz dessa forma? Não vai ser feliz. Como vai crescer dessa forma? Não vai crescer. Então é preciso essa autoaceitação, né? Admitir o seu próprio ser, como hoje você está. Mediante a autoaceitação, aí sim você começa, né, a fazer as mudanças e aí você vai para um outro nível, né, de vida. E vencer-se. É o vencer a si mesmo que é o mais importante, né? E quantas das vezes a gente quer vencer o outro, a gente quer só vencer financeiramente, né? É o vencer de forma geral. Capacidade para crescer emocionalmente. Como é que está o nosso lado emocional, né? A gente vê espíritas maduros, né? Espiritualistas maduros emocionalmente, mas vemos ainda pessoas muito ainda naquela infância espiritual, né? Qualquer coisinha se melindra, né? Qualquer coisinha quer ir embora da casa, né? Então a gente tem que mudar isso. A mesma coisa a família, né? A
né? Ninguém vai o quê? Mudar propriamente a sua família. Nasci em tal família, faço parte de uma X lá família. Ninguém vai sair disso. Ah, mas eu não aceito meu pai, eu não aceito o primo, eu não aceito o tio. É a sua família. E aí, se eu posso melhorar a relação, eu vou investir nisso. Mas antes de conhecer melhor os meus familiares, melhorar essa convivência, né, familiar, eu vou me melhorar. Eu vou me conhecer. E aí fica mais fácil, né? Mas temos muito tempo para isso? Infelizmente não, né? O tempo ele é cruel. Mas também não adianta a gente partir para uma empreitada e aí também fazer de qualquer jeito que não vai dar certo. Então tem que ter um mínimo aí de autoconhecimento para que você possa ajudar todos os seus familiares a fazer, né? Então a praticar essas mudanças. E aí Joana fala que é importante a superação do ego. A gente até pode afirmar, gente, isso está muito distante de nós, né? Mas se não começar agora, a gente não vai superar. Então, essa superação do ego, a gente começa a pensar o quê? Quantas vezes eu me coloquei como o maior, né? Como o melhor. E é preciso fazer essa transcendência, né? Do ego, na verdade, para o espírito. Eu tenho a minha importância na vida, todos nós temos, mas eu não sou o mais importante, né? E aí o próprio Jesus diz, né, que nós somos o quê? Irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho e a gente está no mesmo nível. Para Deus, Deus ama todos nós da mesma forma. Ah, mas então o que muda? Muda a sua evolução, né? Você pode estar lá na frente, eu posso estar aqui atrás, o outro pode estar lá no meio do caminho. Isso é pessoal, é mérito pessoal. Mas o amor de Deus é o mesmo e as possibilidades existenciais estão aí, né, para todos nós. Então, para superar o ego, é preciso o quê? Examinar como se reage diante de si próprio. Então vamos criar aqui um exemplo, né? Hoje errei, né? E aí tive uma briga física na rua com um outro homem. Depois daquela briga, né? Do calor daquela briga, eu percebi que eu errei, né? Mas eu vou analisar como foi a minha reação. Pode ter sido uma simples briga, né? Um deu um tapa no outro, um deu um soco no outro e aquilo passou. Ou pode ter sido aquela briga, né? E lá, eu deixei o outro homem no chão, massacrei aquele homem com um pontapé, com um soco, e percebi muita raiva em mim. Será que tudo isso foi propriamente destinado àquele homem? Ou eu já estava em um quadro emocional de raiva, né, mediante outras pessoas, outras situações, e descarreguei tudo naquele homem, né? Esse é o autoconhecimento. Aí eu começo a aprender para não fazer de novo. É preciso se auto-perdoar também, né? Ah, mas o fulano tirou a vida de uma pessoa. Um erro gravíssimo. Mas precisa se auto-perdoar. Vai ter que seguir em frente. A vida segue em frente. Ninguém está batendo palma, né? Ia lá, ele tirou a vida alheia? Nunca. Mas é preciso seguir em frente, né? Então a gente começa a perceber as nossas reações. Depois, qual a conduta em referência ao próximo? Imagine uma pessoa que ela mente 24 horas por dia. E existe, né? Já uma doença crônica, né? É um comportamento crônico já daquela pessoa. Mas será que ela percebe que ela está ferindo, que ela está machucando outras pessoas? É claro que ela está também em um nível espiritual, né, precário, mas ela está ferindo o próximo, né? Ela está inventando coisa, ela está mentindo, né? Às vezes até para ganhar alguma coisa, né, para ficar em uma posição favorável,
que no fundo não é nada favorável, né? E aí, mas eu não sou esse mentiroso crônico. Você vai perceber qual é a sua falha maior. E vai começar a perceber a sua conduta em relação ao próximo. De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Vocês lembram daquela técnica, né, que a gente pouco fala, da reforma íntima? É essa reforma íntima que falta em muitos de nós, né? Então eu tenho que desenvolver valores íntimos que eles vão sobrepujar as nossas imperfeições, aos nossos vícios, né, aos nossos comportamentos. Então é preciso se reformar. A Joana de Ângeles fez um curso, né, de filosofia, psicologia, né, do outro lado da vida, e ela se inspira em um grande psicólogo italiano chamado Robert Assagioli. E o Robert fala para a gente pegar uma folha de papel, listar as nossas qualidades e também listar as nossas imperfeições. A gente vai aumentar a prática das nossas qualidades e vai dissolvendo, né, diminuindo as imperfeições. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar numa troca, né? Eu vou trocar o orgulho pela humildade. Eu vou trocar a indiferença pelo amor. E assim vai. Então, essa troca, ela precisa ser a nossa prática diária. É como se fosse um dos grandes remédios que nós estamos recebendo nesse CTI do autoconhecimento. É essa prática que falta. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser budista, messiânico, né, espírita, espiritualista no geral, você pode ser tudo. Se não tiver esse nosso trabalho íntimo, não vai dar em nada. É aquela coisa, né, que a gente via lá dos fariseus, né, adoração exterior, né, era mostrar para os outros, né, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, e era tudo uma mentira, na verdade, né? Era tudo uma grande falsidade. E aí, de vez em quando, a gente pode ser visto dessa forma pelos outros, ou nós mesmos, né? Percebemos, poxa, eu fui lá para o centro, eu fui lá para aquele estudo, eu estou assistindo essa palestra online, mas eu não pratico nada disso. Nem que for pelo menos 1%, né? A gente precisa praticar. Porque senão é essa coisa externa, né? Eu sou religioso, eu sou espiritualista, eu sou espiritualizado, né? Mas é por fora. Aqui dentro continuamos os mesmos. E vendo, né, agora de uma forma melhor as nossas reações, será que eu sou aquele homem velho ainda mesmo? Como dizia o Nietzsche, né, o grande pensador alemão, será que eu sou aquele homem fera ainda? Né, aquele homem bicho? Ou eu já estou mais para o homem anjo, né, que ele chama? Né, que é mais ou menos isso que o Paulo fala, que é o homem novo, né, que está se redescobrindo, que está melhorando, né, que está reciclando a si mesmo. Existe um grande poeta polonês que ele tem esse foco, né, do autoconhecimento. E o nome dele é Jaime Maria Rilke. E certa feita ele disse assim: o país mais estrangeiro, continente escuro, própria fronteira selvagem, o mundo íntimo. Então a gente vai para fora, a gente conhece, né, o mundo inteiro, né? A gente descobre, né, grandes coisas, né? O homem, né, descobre, né? A internet mesmo, né, tá aí, e a gente se desconhece. A Joana de Ângeles fala assim: o homem foi para o mundo exterior,
né? Conquistou várias coisas, mas se perdeu intimamente. E, gente, por mais que a gente fale da pobreza no Brasil, a gente tem que perceber que no nosso Brasil existem pessoas bilionárias. Tem muitos bilionários também, né? É porque a mídia, ela quer ibope, né? É claro que tem pobreza no Brasil. Mas como tem gente aí com, né? Exalando dinheiro, dá para fazer, né? Como tem pessoas extremamente também espiritualizadas, que a mídia também, né? Pouco, né, divulga. Claro que tem as pessoas ainda, infelizmente, vivendo, né? Aquele horizonte que dizia, né, Herculano Pires, agrícola, primitivo, selvagem, né? E o agrícola, né, para quem não sabe, não é falando aí do campo, né? É falando de uma vida inferior. E tem muita gente nisso, né? A pedofilia cada dia mais cresce, né? Como é que um homem, né, de 50, 60, 70 anos, ele vai ter atração sexual, né, lá por um bebezinho? E aí, será mesmo que ele sentiu alguma coisa? Ou será que ele está ali colocando um ódio armazenado, uma raiva? Será que ele está destilando, né, esses monstros íntimos naquele ser? Fica aí, né, para a nossa meditação. Então a gente precisa clarear o nosso mundo íntimo. Eu preciso olhar para dentro e começar a ver com muita facilidade o que tem aqui no meu ser. Eu posso olhar para fora e ver uma linda flor, né? Posso ver o sol nascendo, posso ver uma criança brincando. Isso faz muito bem. Mas eu também tenho que olhar para dentro e ver que em mim existem muitas coisas boas, mas não posso fechar os olhos para as coisas que não são boas. E essa é a prática, né? A gente precisa encetar do autoconhecimento e começar de fato, né? A quem sabe, né? Buscar uma alta desse CTI. Será que já está na época? Será que vamos conseguir sair rapidamente desse CTI? E aí a gente precisa amadurecer. Então a grande proposta da vida é o crescimento, né? Na questão 132, Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o grande objetivo da encarnação? E os Espíritos responderam: o crescimento. Mas será que nós estamos de fato crescendo? O autoconhecimento está aí para ser essa via para nos levar para o nosso crescimento. O ego é transitório, é impermanente. Ah, mas a vida muda toda hora e ela vai continuar mudando, você querendo ou não. A vida é de forma geral. E você precisa querer entrar nessa grande, né, vamos dizer assim, prática, né, de mudar tudo aquilo que não faz bem. É a conquista, como diz a Joana de Ângeles, é a conquista do si, né? É viver o seu espírito de forma o quê? Extremamente elevada. Espírito todo mundo é, mas viver essa vida espiritual de forma elevada é uma outra situação. E aí a gente se depara com as nossas paixões. O que nós alimentamos? O termo paixão não é um termo negativo, né? O grande significado também da paixão não é algo negativo, é um forte querer. Só que a gente sabe pela nossa condição espiritual que o nosso forte querer, muitas das vezes, ainda faz mal. A relação a dois, né, é para ser uma relação o quê? Saudável. Então, quando eu começo a grudar na minha companheira, já deixa de ser saudável. Estar com ela, amá-la, cuidar, maravilhoso. Mas imagina, ela não pode ir na esquina se eu não estiver junto.
Ela não pode fazer uma faculdade porque eu não quero, né? Ela não pode falar com outro homem, porque ele pode, né, querer ter algo com ela. Olha aí a doença. Então a gente não está em uma relação saudável, né? Estamos em uma relação que a gente está aprisionando o outro. E quantas vezes os pais também aprisionam os filhos, né? Aí acha que o joguinho lá da internet, ou que a própria internet é boa para o filho, ou é bom para o filho. Aí o filho às vezes não sai mais de casa, ou sai muito pouco, e está o tempo todo nesses jogos eletrônicos. Está também da mesma forma ficando doente. Então não é prender, não é colar, não é grudar, né? É de fato aprender a amar e ter uma relação saudável. Então vamos revisar essas paixões que a gente alimenta, essas paixões que viciam cada um de nós, e buscar o quê? Buscar a vivência dos bons sentimentos. Rever os nossos papéis essenciais na vida, né? Quantas vezes a gente é pai, ao mesmo tempo a gente é filho, a gente é amigo, a gente é religioso, e como é que tem sido essas nossas posturas? Quantas das vezes, né, todos nós recebemos uma crítica. Porque você falou tal coisa e não foi muito bem, ou você fez alguma coisa e não foi, né? E a gente, sendo uma coisa real, né, a gente procura melhorar. Se for uma coisa que não é real, né, que também existe na vida, né, a gente vai, né, apenas ouvir e não vai valorizar aquilo. Mas quantas das vezes a pessoa está falando para a gente, seja um amigo, seja um familiar, seja às vezes até o nosso próprio, né, declarado inimigo, fala uma coisa e é a plena verdade. E aí quando a gente está com os ouvidos abertos, como diz Jesus, né, com os olhos abertos, a gente começa a se melhorar. E aí a gente vai começar o quê? A preservar mais a nossa vida. A vida é um projeto individual. Como dizia um dos maiores psicólogos do Brasil, que partiu já, que foi o nosso querido Gicovati. Então, por mais que a gente viva em grupo, né, em família, a vida é um projeto individual. Então, minha mãe pode ser uma pessoa maravilhosa, e eu posso não ser. Ou então ela pode ser péssima, e eu posso ser uma pessoa de bem. Por quê? É o indivíduo, né? É a individualidade. Vamos começar a atender as nossas necessidades. Tem gente que só acha, né, que tem que, né, matar a fome, né? Tem que comer alguma coisa e aí está tudo resolvido. Tem um filme, né, que nós já temos aí há um certo tempo, né, no nosso cinema, agora já está nas TV a cabo, TV também fechada, que é o filme O Poço. Ele mostra justamente as nossas necessidades. Desde a fisiológica, né, que é a mais, vamos dizer assim, né, que é a mais primitiva, até a transcendência. E tem gente que viu o filme que não compreendeu nada. Achou o filme meio estranho, achou que teve cenas lá, né, vamos dizer assim, né, que geram um certo, né, desprazer, um certo nojo. Ninguém viu justamente o que aquele espanhol quis falar para o mundo. As necessidades. A necessidade mais básica é a fisiológica. Como é que eu vou viver no corpo físico, né, e não vou ao banheiro? Não tem como, né? Como vou viver no corpo físico e eu não vou beber água, né? E aí a gente chega naquele ponto que o espírito ainda vê de forma, né, complicada. Como vou viver no corpo físico e não vou ter uma prática sexual? Não tem como. Mas os nossos tabus, as nossas crenças antigas, faz a gente fugir, né? Faz a gente suprimir, negar, e aí a gente sofre. Então, se eu não estou atendendo a minha necessidade básica, como é que eu vou transcender?
Como é que eu vou ser amado? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou ter segurança? Como é que eu vou ter proteção? Como eu vou me realizar? Não vou. Então, parte dessa fisiológica aí vai, subindo, até transcender. E é por isso que é um processo. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda em tudo, na verdade. Atende à sua necessidade e evolui. E aí nós, buscando, praticar essa bandeira da caridade, ajuda também o próximo a atender à sua necessidade. E vou crescendo também com ele. Então, se eu não posso doar uma cesta básica, eu dou um item da cesta. Trouxe sal, trouxe açúcar, trouxe o arroz. Se eu não posso doar para a pessoa, não posso pagar o médico para ela, mas às vezes eu posso comprar aquele remédio, vou lá e compro aquele remédio. Se eu não posso colocar ela na minha casa, porque ela está sem casa, mas eu vou procurar para ela um certo abrigo, ou eu vou de alguma forma ajudá-la. Mas não, aí quando muita gente se depara com essas possibilidades, assim, de ajuda, não, eu não posso ajudar. É sempre o não, eu não posso ajudar. Você não pode, às vezes, resolver, esse problema do outro. Eu não posso solucionar, às vezes, a vida do outro. Mas eu posso contribuir para que essa solução aconteça. Então, Jesus, ele não quer que a gente, abandona totalmente a tua vida, a tua casa, a tua família, seu trabalho, e aí a gente fala, para salvar o outro, até porque a gente não tem essa força, mas a gente pode ajudar. Então esse é o nosso grande, desafio. E para a gente fechar, não existe autoconhecimento sem amor. Então, o autoconhecimento só vai dar certo na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, com esse grande remédio chamado amor. Então, que nesse momento a gente possa abrir mais o nosso coração, abrir mais a nossa mente para refletir sobre a excelência do amor. O amor é a maior operação que nós podemos fazer no nosso ser. É essa operação celestial que remove aquilo que é indesejado e acende em nós o que é extremamente valioso, o que é extremamente profundo, o que é extremamente criativo. Ame e faça o que quiseres, como já diz a grande sabedoria filosofal. Que possamos amar cada vez mais e praticar o autoconhecimento, superando todas as nossas dores e, quem sabe, tendo alta do CTI do autoconhecimento. Muita paz a todos, um grande abraço.